queria, antes de começar, convidar o vereador Sandro Parrini, quero prestar homenagem para que ele possa conduzir o início da sessão, para se sentir honrado. Vossa Excelência aqui vai dar um até breve para nós, então assuma a condução dos trabalhos. Voltarei para o meu lugar e o vereador Serjão procederá à leitura do texto bíblico. Atenção, senhores vereadores, peço que todos fiquem de pé para a leitura do texto bíblico. Quem é comparável ao sábio, que conhece a razão das coisas? A sabedoria do homem alegra o seu rosto e tempera a sua severidade. Observa a ordem do rei, isto por causa do juramento feito a Deus. Não te apresses a fugir da tua presença, não te comprometas numa obra que lhe desagrade, porque o rei pode fazer tudo o que lhe apraz. Com efeito, a sua palavra é soberana. Quem lhe pode dizer, que fazes tu? Aquele que observa o preceito não experimentará mal algum. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. Todas as coisas têm o seu tempo e o seu julgamento, pois é grande a aflição que pesa sobre os homens. Lido o texto bíblico. A presidência agradece a colaboração do vereador Serjão e solicito o segundo secretário, o vereador Zezito Maio, para assumir a secretaria. Injeção. 11 horas da noite estava na casa de Lulu Quiabo. Solicito o vereador Zezito Maio para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 70ª sessão ordinária de sessão legislativa no Palácio Atílio Bivac. Com a abertura, apresento os vereadores Davi, na presidência, 17 vereadores presentes. Requerimento de plenário, 19/2014, vereadora Neuzinha, Luiz Emanuel, Wanderson. Caminhamento do expediente externo, assomado tribuno, seu Sandro Parrini. Compareceu o vereador Luizinho Vandes Marim. Os oradores que somaram tribuno, seu Sandro Parrini, para agradecer a cada um dos vereadores do carinho e atenção de sua chegada nesse poder. Compareceu o vereador Zezito Maio. Serjão fez conexões de sistema de transporte coletivo, incluindo também o BRT. Davi Ismael, no exercício da presidência, foi a mesma prejudicada de sua prestação por falta de cargo, não restando outra alternativa devido à iniciativa de pau instantes ausência do vereador Neuzinho de Oliveira Rogerinho em todas as fases, pequeno expediente, grande expediente na presença da sessão ordinária. O senhor presidente declarou as sessões de rádio convidando os senhores vereadores compareceram para a sessão ordinária dia 27 de novembro de 2014, 17 horas. Senhores vereadores, eu leio a ata rápido, mas eu presto atenção. Na próxima sessão, dia 27, às 17 horas, às 16 horas, correto? Designou
Expediente interno de trabalho das comissões, mas eu corrigi a sessão aqui 17, 25 segundos. Lendo a hora que encerrou com o começo. Do que para constar foi lavada, presente a lenda aprovada. Vai assinada pelo presidente, pelo senhor secretário, também pelo redator de atos. Lida ato, senhor presidente. A presidência consulta o plenário se há alguma retificação a fazer na ata lida pelo vereador Zezito Maio. Não havendo, considera aprovada a ata como lida. Leitura do expediente interno. Expediente interno, projeto de lei, vereador Zezito Maio, junto com o vereador Davi, Instituto Dia Municipal do Padeiro. Indicação, vereador Vinícius, 5275. A 5281, vereador Luiz Emanuel, 5282, 5283. Bolão, 5284, A 5289. Gabriel Gandini, vereador Luizinho, 5291. Vereador Santo Parrini, 5297. Vereador Davi, 5307. Voto de pesar. Vereador Bolão, por voto de pesar do senhor falecimento do senhor Daniel Santos Viana. Requerimento plenário. Vinícius Simões. Requer autorização de agendamento da manifestação cultural da gravação de poesia para escritor capixaba sua Valselma Rodrigues Costa, dia 18/12/2014. Requerimento de informação Luiz Emanuel. Cópia de todos os processos da Prefeitura Oficial Constitucional da sede da Petrobras. Requerimento de informação vereador Luiz Emanuel. Valores pagos mensalmente pela Secretaria e pela atual gestão gastos com energia elétrica. Voto de louvor, Sandro Parrini, Luiz Emanuel. Lido o expediente interno, senhor presidente. Na época eu li aqui que eu te falei, depois eu consertei. Inclua-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, voto de pesar, requerimento de plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes. Não havendo quem queira discutir, discussão encerrada. Encerrado o pequeno expediente, a presidência passa ao grande expediente. Senhor presidente, vereador Luizinho. Está pedindo para que mantenha a mesma pauta, a mesma inscrição da liderança e dos oradores inscritos para a próxima seguinte, na mesma ordem. Havendo unanimidade, se ninguém... Voto contrário do vereador Luiz Emanuel. Vamos chamar a primeira liderança partidária, vereador Max da Mata, licenciado. Vereador Luizinho Coutinho. Declinou. Vereador Nami Schecker, líder do PCdoB. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos regimentais. Senhor presidente, senhores vereadores, ontem eu e o vereador Anderson Marinho, nós dirigimos aqui uma sessão solene de homenagem aos negros da nossa cidade. Diplomamos vários líderes comunitários, intelectuais, pessoas que se destacam na luta pela consciência negra da nossa cidade. A casa recebeu de braços abertos a comunidade negra do nosso estado e do nosso município.
prestigiando a nossa sessão, esteve aqui o deputado estadual Roberto Carlos, de relevantes serviços prestados aos negros capixabas, sobretudo durante a última campanha eleitoral, quando ele, como candidato a governador, levantou bem essa problemática. Foi o candidato que tentou colocar no centro do debate a luta contra a discriminação racial, contra o preconceito e pela inclusão dos negros na vida do povo capixaba. Porque nós sabemos que, conforme o próprio Roberto Carlos lembrou, e aí eu queria abordar essa fala do Roberto Carlos. O tempo hoje é diferente do tempo do passado. Ele até citou o caso do goleiro Aranha, que não abriu mão de levar as últimas consequências àquela injúria de racismo praticada pela torcida, por alguns torcedores do Grêmio, naquele jogo contra o Santos. Ele citou a declaração do Pelé, dizendo, Pelé falou uma verdade, destacou aqui o Roberto Carlos, quando ele disse que, no passado, ele também era injuriado como negro, e que, no entanto, ele nunca processou ninguém por racismo. Pelé dizendo isso. E é verdade. Nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, realmente, coitado de Pelé, como era injuriado, mas não havia consciência. O sujeito ofendia um negro, assim, na frente do negro, e o negro não falava nada. Era outro tempo. Agora não. Agora é inaceitável. A tolerância contra o racismo é zero. É zero. Naquele tempo de Pelé, quantas piadas se ouvia contra negros e ninguém falava nada, o pessoal ria e ninguém falava nada. Eu me lembro aqui de uma vez, aqui pé da Sarandi, tinha um evento político aqui no Álvares, e aqui pé da Sarandi, um sujeito começou a contar uma piada de negro, de macaco. Eu me lembro que o Camata, Gerson Camata, não sei se ele era senador na época, ele falou assim, olha, desculpe, mas eu não vou ficar aqui não, porque eu não gosto de ouvir piada racista. E saiu, o Camata falou. Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. Eu falei assim, então peraí que eu estou saindo também. Tchum, saí também. Primeira vez que eu ouvi alguém assim, formalmente, não aceitar nem a piada. Porque era comum aceitar a piada. Vereador, eu sempre soube que Vossa Excelência foi um seguidor do senador Camata. Não, Camata. Eu vi, eu achei... Até na hora das piadas... Não, eu me lembro disso. Eu me lembro disso porque eu vi o Jéssica Camata falando assim, na cara dura, falou com o cara assim, ó, bicho, dá licença que eu não vou ficar não, porque eu não gosto de piada racista. E saiu. Eu falei assim, também vou sair, saí também. Achei interessante, os tempos estão mudando, E é por isso, então, que eu parabenizo principalmente aqui o nosso vereador Onça Marinho, pela luta que ele trava nessa casa, e pela bandeira que ele levanta, e nós, finalmente, senhor presidente, só para terminar, reafirmamos aqui, e o Roberto Carlos disse que vai fazer a mesma coisa na Assembleia, substituir o feriado do 23 de maio, que é quando o colonizador europeu chegou ao Espírito Santo, pelo dia 20 de novembro, que é a data nacional da consciência negra. Muito obrigado. Próxima liderança partidária escrita, vereador Luiz Emanuel, com tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, internautas, telespectadores da TV Assembleia, público das galerias que nos assistem. Bom, primeiro, quero aproveitar a oportunidade, já que o assunto é esse tema aqui envolvente, super atual, de combate ao preconceito, vereador Wanderson Marinho, e convidar os vereadores para que no próximo dia 2 de dezembro, terça-feira próxima, nós vamos fazer uma sessão solene aqui na Câmara para homenagear o dia do samba, vereador Zezito. Então, Vossa Excelência pode estar aqui, nós vamos dar parabéns, Vossa Excelência, se for dia do seu aniversário. Dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba. 3 vereadores. Então vai ser uma festa. Então vai ser uma festa, que legal. Bom, eu estou convidando Vossa Excelência para estarem aqui. Quem são os 3 vereadores? Não, aguenta um pouquinho. Dia Nacional do Samba, dia 2 de dezembro, sessão solene na Câmara Municipal. Nós vamos homenagear aqui alguns baluartes do samba na cidade de Vitória e os mestres de bateria das escolas de samba do Espírito Santo e todos aqueles que ajudam a promover o samba, a essência de todas as nossas raízes culturais no Brasil. Eu, pesquisando, achei um dado interessante, só vou comentar rapidamente isso. O Dia Nacional do Samba ele foi criado porque no dia 2 de dezembro, porque no ano de 1940, vereador Wanderson Marinho, o sambista do momento no Brasil era Ari Barroso. E ele tinha acabado de gravar um samba que ficou famoso, é um hino do samba na história do país, daqueles tidos como imortais, chamado Na Baixa do Sapateiro. Vereadora Micheque, que gosta de história. E Na Baixa do Sapateiro, Ari Barroso gravou esse samba, que é uma ode à Bahia. Ele faz uma homenagem à Bahia, sendo que nunca havia posto os pés na Bahia, em território baiano. E um vereador da Câmara de Salvador, chamado Luiz Monteiro, resolveu homenagear Ari Barroso e o convidou para ir à Bahia. Como é que um sujeito faz um samba que fala da Bahia e não conhece a Bahia? Só que Ari Barroso gostava de tomar umas e outras, não tinha muito compromisso com esse negócio, é mesmo que um Tim Maia do passado. E ele foi procurado, em 1940, e disse assim, diga para o vereador que eu vou lá, mas no dia que eu quiser. E foi. Chegou em Salvador no dia 2 de dezembro de 1940, às 16 horas. O vereador, que não era bobo nem nada, disse assim, rapaz, eu estava ali esperando para lhe dizer que hoje é o Dia Nacional do Samba, por causa da sua presença no território baiano. É por isso que dia 2 de dezembro ficou instituído como Dia Nacional do Samba. Homenagem a Ari Barroso, de um vereador de Salvador, chamado Luiz Monteiro. Então nós vamos aproveitar esse momento para homenagear o samba contra o preconceito que também se instala em relação a alguns com o samba, e com os sambistas, e com o movimento cultural que representa o samba. Mas queria aproveitar também para referendar a nossa ação em relação à questão da Petrobras e as obras da Petrobras em Vitória. É um tema envolvente, vereador Wanderson Marinho. É algo que eu tenho certeza absoluta que, após as informações que nós requeremos à Prefeitura de Vitória ontem, pode nos dar alguns subsídios para invocarmos algumas outras instâncias de poder para discutir essa matéria. Eu tenho certeza absoluta que teremos, num tempo breve, as respostas sobre o licenciamento, sobre os alvarás de construção que foram, na verdade, entregues pela Prefeitura à estatal brasileira, a Petrobras, mas o rebatimento dessas discussões que estão em Brasília hoje, na CPI lá, comandada pelo PSDB, né, e articulada, inclusive, agora como uma CPI mista, né, que é Senado e Câmara Federal, para que não perca foco a partir de 2015, porque a tendência, até regimentalmente na tendência, é natural que ela se encerre esse ano, mas a articulação que está sendo feita no Congresso é para que ela continue a existir com força política em todo 2015. Então esse é um debate que eu acho que nós vamos dar a nossa particular contribuição, nossa modesta contribuição, com elementos que possam nos ajudar a elucidar algumas coisas. O porquê desse aumento de 544% no custo inicial dessa obra feita em Vitória em tão pouco tempo. E qual é, na verdade, o desenrolar dessa relação que se estabeleceu entre a Prefeitura de Vitória e Petrobras na aquisição desse equipamento vultuoso, né, que tem muito a ver com essa
megalomania do governo federal, que de simples não tem nada. Gosta muito de falar da simplicidade, da pobreza, mas na ação não se cansa de fartar daquilo que é mais rico e ostentador. Repito, o prédio da Petrobras em Vitória do Espírito Santo é a maior obra que a Petrobras fez em toda a sua história. E a mais cara, e a mais rica, e a mais vultuosa, e a mais assintosa para um governo que se diz representante da população mais pobre do país. Obrigado, vereador. Encerrado a hora das lideranças partidárias. Vamos iniciar agora a ordem dos oradores inscritos. Primeiro orador, Fabrício Gandini, representação. Marques da Mata, também. Quer dizer, licenciado. Vereador Wanderson Marinho, com tempo de 10 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, eu quero fazer o registro da ida do prefeito Luciano Rezende hoje no CAPES, na inauguração do CAPES. É um equipamento criado pelo ex-prefeito de Vitória, João Cosi, e com a pequena mudança dessa nova, que é o CAPES 3, que é pessoas com doenças mental. E na oportunidade solicitei ao prefeito, comunidade aqui da região da Grande São Pedro que me acompanha, liderança Paulinho, que o prefeito andasse, adentrasse dentro do PA da Policlínica, o PA de São Pedro, para tratar e claramente ele vê a olhos nus a necessidade de estrutura para aquele espaço, da falta de médico, principalmente da especialidade pediátrica. E o prefeito olhou, entrou sala por sala. Esse vereador que vos fala acompanhou e pedimos urgência, vereador Luiz Emanuel, para que nessa cidade tão rica, onde os índices de DH anunciado de 2000 a 2010, que a classe A e B, os índices foi para a classe A e B, não foi para a cidade de Vitória, que até onde eu sei, eu moro na cidade de Vitória, na Grande São Pedro, que apareceu lá, como diz as pessoas que soltam pipa, lá na Rabiola, foram os últimos, a região de Tararé, região de São Pedro, de DH foi lá embaixo. Nós pedimos ao prefeito urgência no que tange a especialidade pediátrica. E hoje a comunidade vai se reunir com a secretária Deise para tratar desse e de outros assuntos relacionados à saúde. São Pedro clama por urgência da saúde de qualidade. E esse município tem um dever e consegue com um esforço maior nesse sentido. Mas eu quero aqui, vereador Bolão, falar da humildade do prefeito na inauguração do CAPES. Ele reconheceu que os números do IDH não são deles, não é dele, não é dessa gestão. Reconheceu que os números é do prefeito anterior. Eu fico feliz pela humildade do prefeito em reconhecer o que é a gestão atual e o que é a gestão anterior. Acho que isso nos faz a termos uma reflexão do que é uma gestão compartilhada. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Wanderson. Próximo vereador, vereador Marcelão, com tempo de 10 minutos. Vou perguntar com o vereador da bancada do PT, Reinaldo Bolão. É regimental, vereador. Senhor presidente, vereador Rogerinho, senhores vereadores, as pessoas que diariamente estão na Câmara Municipal de Vitória e as terças, quartas e quintas nos acompanhando aqui no plenário, Paulo Simão, grande liderança de São Pedro, Sassá, meu querido Sassá, sempre presente ali acompanhando a sessão.
Mas, vereadores, ontem os jornais de Vitória trouxeram algumas matérias no que diz respeito. Vitória tem 7 bairros entre os 20 melhores do país. A Gazeta, pesquisa aponta melhores bairros para se ver na Grande Vitória. Vitória é a 4ª melhor no ranking do país. Eu tive a oportunidade, juntamente com outros vereadores aqui, de estar presente na gestão anterior. Vereador Namichek, vereador Sergião, vereador Luizinho, vereadora Neuzinha, vereadora Zezito, o nosso 16º vereador Toninho Loureiro, que hoje está aqui assessorando o prefeito Luciano Rezende. Eu tenho dito que cada prefeito, quando eleito, ele tem uma tarefa a cumprir. Como cumpriu o prefeito Paulo Artung, então, na cidade de Vitória, por uma gestão, depois o prefeito Luiz Paulo, por 2 gestões, o prefeito João Cosi e hoje o prefeito Luciano Rezende, com um projeto de mudança nessa casa. Ganhou a eleição num projeto de mudança. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar, vereador Marcelão, com relação ao IDH e o que projetou Vitória para a 4ª capital melhor no ranking do país. Esses índices eles foram utilizados e medidos no ano 2010, ainda na gestão do prefeito João Cosi. Alguns vereadores já tiveram a oportunidade de subir essa tribuna e relatar isso. E o vereador Wanderson Marinho aqui, na sua fala, falou da umidade, então, do prefeito Luciano Rezende em reconhecer que os índices medidos era ainda na gestão do prefeito João Costa. Que bom, vereador Wanderson Marinho, se outros que subiram essa tribuna e criticaram tanto o prefeito João Costa tivesse essa humildade e viesse aqui também relatar isso. Então, como eu falei anteriormente, esses índices, expectativa de vida, renda, escolaridade, precisa fazer muita coisa, Vitória precisa. Precisa se manter o padrão hoje, precisa. Então, eu quero aqui voltar a cobrar, vereadores, tenho cobrado isso dessa casa e não vou deixar de cobrar, vereador Luiz Emanuel, com relação à limpeza e o recolhimento de lixo na cidade de Vitória. Vereador, uma parte. Pois não, vereador Luiz Emanuel. Na verdade, é importante frisar que esse reconhecimento dessa qualidade que Vitória expressa para quem nos visita, para quem mora aqui, está limitado num período que encerra o governo do PSDB na cidade de Vitória, os 2 últimos anos do governo do ex-prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas, e os 8 anos do governo do ex-prefeito João Cosi. Quer dizer, toda essa medição, toda essa aferição que está estampada nas páginas de jornais não tem a ver com essa administração, tem a ver com o passado, que não pode, em absoluto, ser negado, ainda que, varando a sombra dos próprios erros, os nossos ex-administradores pudessem ter que reconhecer também alguns defeitos que foram colocados no percurso. Mas é absurdamente visível que a cidade de Vitória hoje tem uma infraestrutura extraordinária, custo das administrações anteriores. E aí eu concordo com Vossa Excelência, que nós precisamos aqui louvar todo o esforço que o prefeito Luciano Rezende ainda possa fazer para dar uma nova face a essa cidade, coisa que ainda não aconteceu. Mas nós vamos esperar. Ainda faltam 2 anos de administração. Verdade, vereador. Como eu falei com Vossa Excelência, tem uma gama de prefeitos anteriores aí que projetou essa cidade. E nós não podemos deixar de cair a qualidade do serviço na cidade de Vitória. E eu tenho falado, pedido, gritado dessa tribuna que um dos cartões postais da cidade de Vitória é a limpeza pública e o paisagismo dessa cidade. E pelo que me parece, o padrão da limpeza pública está caindo na cidade de Vitória. Você só vê a limpeza nas grandes avenidas. Você vai para os nossos bairros de periferias, para os morros dessa cidade, vocês, vereadores, vão ver a quantidade de lixo que tem.
Não é pouco, não. Então, não é pouco lixo. Eu convido os vereadores, sei que os vereadores andam nessa cidade, e nós não podemos deixar cair essa qualidade. Então, eu vou continuar gritando aqui dessa tribuna, vou continuar cobrando, vou continuar pedindo. Locais que você via dois gari varrendo a rua, hoje você vê um e olhe lá que dia da semana. Você caminha por alguns bairros na cidade de Vitória, por exemplo, lá na minha região, você vê que o mato está tomando conta das ruas. Nós temos um mato lá em torno de 15, 20 centímetros. Então, nós não podemos deixar essa qualidade de vida cair. Essa é a prestação desse serviço, porque esse serviço é muito importante. Está aqui, ó. Recebi aqui do morador, ó, as fotos de lixo. Está aqui mais, está aqui mais. Está aqui o mato tomando conta. Aí está aqui os bairros Mário Cipreste, Goiabeiras, Bonfim, São Cristóvão e outros bairros da cidade de Vitória. Então, nós vamos continuar cobrando daqui essa limpeza na cidade de Vitória. Vereador Toninho Loureiro, se precisar, eu ando com quem presta esse serviço para mostrar onde é que está isso. Mas uma outra questão, vereadores, que eu preciso abordar aqui, em março do ano passado, eu tive o cuidado de fazer uma audiência pública, de fazer uma reunião com os moradores lá da região da Grande Goiabeiras, aonde a gente discutiu alguns pontos importantes no que diz respeito ao trânsito naquela região, principalmente no bairro que eu moro, o Conjunto Antônio Honório, e aquelas regiões adjacentes ali, bairro Mário Ortiz, com Segurança do Lar, com Solon Borges. E discutimos e pontuamos e demos encaminhamento alguns pontos importantes que viesse a estar melhorando o trânsito naquela região. Pontuamos isso na audiência pública, com ata, com tudo que é importante você relatar, documentar. Fizemos isso e encaminhamos esse documento à Prefeitura Municipal de Vitória. E, além disso, vereadores, em cima desses pontos que comunicamos ao prefeito Luciano Rezende, através de um ofício, nós tivemos cuidado, inclusive, de fazer algumas indicações aqui. Fizemos essas indicações justamente para balizar aquela audiência pública, ou seja, para dar um encaminhamento daquilo que foi pedido. Por exemplo, hoje, o Conjunto Antônio Honório, vereadores, ele, para quem conhece, você tem a rua Larico de Lima Cabral, que é a rua lá, Joana Rosalém Miossi, que dá no sentido da Fernando Ferrari, que ela vem com mão única. É atrás do HSBC. Nós temos a rua Sertório Franco, que é aquela que desce para dentro do bairro e vai em mão única para Desembargador Cassiano Castelo, que vai para Multivix. E a rua Braulio Franco é uma outra rua que passa o ponto. Então, se implanta o sistema binário, de dentro do bairro, da Avenida Fernando Ferrari, para dentro do bairro, você vai respeitar. Vereador Luiz Emanuel, para minha surpresa, na segunda-feira, um morador me liga e diz o seguinte, que a prefeitura estava lá com o líder comunitário fazendo foto de tudo aquilo que nós solicitamos. Esse vereador, em momento algum, foi comunicado. Ou seja, é uma ferramenta. Senhor presidente, me dê um pouquinho mais de tempo, eu sei que Vossa Excelência é tolerante, mas eu preciso estar explicando isso aqui, porque eu não sei se eu sou um vereador de oposição, que eu fico dessa tribuna cobrando, ou estão querendo, não sei o que está acontecendo, se está acontecendo isso com outros vereadores também. Então, para estranheza minha, o que nós solicitamos, dentro do encaminhamento, junto com os moradores, que foi feita uma audiência pública, estava lá tirando foto. Ou seja,
ele tem informação privilegiada, eu não sei se é subprefeito, eu não sei se é por parte da secretária, eu não sei. Aí, vereadores, eu estava lá, esse morador me ligou, e eu vim ter informação depois que o negócio estava pronto. E com detalhe. Mas é só Vossa Excelência, vereador. Eu estou esperando, porque o sistema binário, ele tem que ir da Fernando Ferrari para dentro do bairro. Exatamente. E começar ele ao contrário. E não vai fechar lá. Se tiver que refazer serviço lá, ou seja, gastar mais dinheiro para refazer, o pau vai comer aqui de cima de Santa Tribuna. Pois não, vereador. Nome cheque. Luizinho. Vereador, olha bem. Vossa Excelência é uma voz acreditada aqui dentro. Mas Vossa Excelência não pode exagerar. Todo mundo sabe que o prefeito tem nada a ver com isso. 2 secretários municipais falaram, na minha frente aqui com Vossa Excelência, que o prefeito não é. Você acredita em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, vereador? Peraí, Excelência. Não, eu não acredito. Aí, Vossa Excelência, então, está torcendo para que o prefeito esteja... Não, eu quero que respeite esse vereador aqui, vereador. Que respeite esse vereador e respeite os demais vereadores, porque a audiência pública, a reunião com os moradores, a minha indicação são instrumentos desses vereadores. Ninguém está discordando, então tem que ter respeito. Ninguém está discordando, Excelência, que o vereador tem que ser muito mais respeitado aqui dentro. Está certo. Agora, culpar o prefeito, Vossa Excelência sabe que o prefeito tem nada a ver. O prefeito tem alguma coisa a ver com isso, rapaz? Os 2 secretários municipais falaram com Vossa Excelência agora mesmo aqui. Os 2 se dispuseram a te receber. Vereador, uma parte, vereador. Conclui, vereador. Depois que o trem passou, vereador. Começa, presidente. Conclui, vereador. E deixou na estação, vereador? Pode dizer que tem um problema? Tem. Mas dizer que o culpado é o prefeito? Eu já vou concluir. Qual é a prova, Excelência? É igual quando acusam a Dilma. Qual é a prova? Vereador, a prova que foram lá e fizeram. Eu estou com todos os documentos aqui, vereador. Está tudo aqui, ó. O que um vereador tinha que encaminhar foi encaminhado, foi pedido. E na hora de executar o serviço, não se respeita o posicionamento de um vereador? Ok. Se eu sou um vereador de oposição, tudo bem. Mas que pelo menos comunique. O vereador já fez o serviço. E até isso não foi nem comunicado. Sabe por quê? Porque eu liguei, vereador. Eu liguei, nem lá ele foi. Conclui, vereador. Tem outro vereador que pediu uma parte aí, vereador Marcelão. Eu vou deixar a parte para o vereador Luiz Emanuel pediu primeiro. Então, vereador, isso não cabe, vereador. Vereador, só para encerrar, vereador. Vereador, já tem coisa que está acontecendo aí que o vereador Nome Cheque fique sabendo. Tem gente, lá em Jardim da Penha, por exemplo, tem a chave do banheiro público. Tem a chave de um banheiro público. Isso é um absurdo. Ok, vereador. Vamos concluir. Então, só para concluir, vereador Luiz Emanuel, vai querer a parte, vereador? Então, vereadores, eu quero dizer o seguinte, eu não estou pedindo aqui benesses nenhuma, não. Esse vereador não está pedindo benesses nenhuma aqui, não. Eu só estou querendo aqui e cobrando que se respeite o encaminhamento que foi dado numa audiência pública pelos moradores da região. Eu estou pedindo isso, e que se comunique. Ok, vereador. Então, só para concluir, senhor presidente, muito obrigado pela sua tolerância, nós vamos estar continuando cobrando. Não venha querer, vereador Nome Cheque, achar que eu acredito em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, tá? Não acredito, não. Obrigado, vereador Reinaldo Bolão. Próximo orador, vereador Luizinho Coutinho. Excelência, eu vou perguntar meu tempo com o vereador Nome Cheque. Serjão, líder da Praia do Canto, Jardim da Penha e adjacência. É regimental, vereador. Vereador Serjão. Luiz Carlos Coutinho, inicio minha fala agradecendo imensamente a sua gentileza em perguntar comigo o tempo. Vossa Excelência sabe que gentileza gera gentileza, não é isso? Então, boa tarde a todos, obrigado. Vereador do Submarinho, eu queria me justificar a minha ausência hoje lá na inauguração do CAPS 3 lá em São Pedro, Centro de Apoio à Pessoa, né? Centro de Apoio Psicossocial, né? E porque no mesmo horário nós tínhamos uma reunião marcada aqui na CETRAN com a Associação de Moradores da
Ilha do Boi, que o vereador Luizinho esqueceu de citar também. E lá estavam discutindo exatamente sobre aquela saída ali do Shopping Vitória, Ilha do Boi e Seada, que está um caos, cada dia pior. Então, aqueles moradores que ali residem estudaram intensamente, tem um engenheiro de trânsito que mora lá, inclusive, e fizeram uma sugestão que foi entregue ao então secretário Léo Zanotelli, mas essa sugestão se perdeu na prefeitura, então nós vamos levar novamente a sugestão. Sumiu na prefeitura, não conseguimos localizar de jeito nenhum. E agora nós precisamos de urgência, porque é o seguinte, nós estamos chegando Natal e férias, onde a praia lota, verão. Então, aquela situação que hoje está ruim, tende a piorar, e muito. Então, nós precisamos de uma solução rápida para aquele entroncamento, que aquele sinal, semáforo de 3 tempos que lá está, acaba dificultando muito a saída dos moradores de Enseada, Ilha do Boi, os usuários do shopping. Então, foi dada uma rica contribuição para a prefeitura. E esperamos que a SEDEC e a CETRAN, num prazo muito reduzido, com a maior urgência possível, possam avaliar as demandas daqueles moradores, que é uma demanda da cidade, porque aquilo ali acaba emperrando o eixo que liga o sul ao norte da cidade, passando pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, e de suma importância como corredor de saída, um dos principais corredores de saída da nossa capital. Portanto, peço ao secretário José Eduardo, à secretária Lenise, que possam dar a máxima atenção a esse pleito, que é de suma importância para a cidade. Eu aproveito também, vereador Otto Marinho, para comentar a respeito dessa reunião que nós acabamos de ter aqui com o secretário de Fazenda. Nós estamos aí com o orçamento em pauta, o orçamento da cidade, o orçamento de 2015. Nós precisamos avaliar com muito critério esse orçamento, porque nós estamos vendo que o orçamento se manteve em termos nominais, o mesmo valor do ano passado. Porém, nós estamos observando que há um superávit acumulado no primeiro ano, mais um superávit maior ainda no segundo ano, e nós precisamos ver as coisas acontecerem, porque tem muita coisa sendo demandada e precisamos que as coisas sejam realizadas. Por exemplo, foi falado aqui que o orçamento para o centro da cidade subiu de 850 mil, vereador Luiz Emanuel, para 10 milhões. Nós temos demandas urgentíssimas em toda a parte da cidade, inclusive na região em que eu resido, que é a região da Praia do Canto, que está aguardando um serviço de macrodrenagem há muito tempo, e esse serviço nunca chega. Nós temos uma rua Constante Sodré, que é a última rua da Praia do Canto, que a gente costuma chamar, que ela sofre com toda a chuva. Por quê? Porque a drenagem existente, a drenagem pluvial existente na rua, foi dimensionada há anos atrás, quando aquele morro do Barro Vermelho era totalmente desocupado. Então, a chuva que ali incidia, vereador Nami, era absorvida pelo morro. Era um terreno totalmente permeável. Agora, o morro foi coberto por edificações, Petrobras, edificações, a água bate e desce, chegando à Constante Sodré, que não comporta o seu dimensionamento de estrutura pluvial, o escoamento pluvial simplesmente não comporta. Então, é necessário que seja feita uma nova. Então, nós precisamos, além de muitas coisas, a guarderia lá na Praça dos Namorados, nós estamos há 2 anos pedindo um projeto novo, uma modernização daquela guarderia, a integração das ciclovias que começou a ser feita, mas que precisa fazer muito mais coisa ainda. Então, nós temos o sistema rotativo que foi implantado, vereador Maurício Marinho, após uma discussão longa entre os participantes do edital. O primeiro edital, que foi
que propunha para a cidade uma devolução de 8%, depois de debatido, contestado, até pelo Ministério Público e Tribunal de Contas, foi pugnado várias vezes, até que enfim, todas as empresas pudessem participar em condição de igualdade, resultou num retorno para o capital de 32,7%, 4 vezes mais do que o esperado pela municipalidade. E como a gente sabe que uma das grandes fontes de receita, por exemplo, do Shopping Vitória hoje, uma das maiores fontes de receita é o estacionamento, exploração do estacionamento. Imagina explorar toda a região, Praia do Canto, centro da cidade, Barro Vermelho, Santa Lúcia, como está sendo explorado. Quanto que isso vai gerar de receita para a cidade? É muita receita nova que está vindo. Economia de 24 milhões no contrato da iluminação pública, está aí, contingenciado para aplicação. Nós precisamos fazer com que as obras aconteçam. No entanto, a coleta seletiva até hoje não saiu do papel. São 2 anos para aprontar um galpão para que as pessoas possam segregar o resíduo, dar emprego para inúmeros catadores que nós temos em Vitória. É uma necessidade da cidade. A cidade já está segregando o seu resíduo e o resíduo está acumulando por falta de destinação correta, vereador Bolau. Esse resíduo poderia estar sendo vendido e esse recurso sendo aplicado para várias famílias, dando dignidade a muitas famílias, e, no entanto, esse resíduo está se perdendo. Aquele resíduo é aquele resíduo que Vossa Excelência me convidou um determinado ano passado para fazer uma visita ao galpão lá? Exatamente. Está lá ainda? Não, aquele foi solucionado, mas já juntou mais, porque as associações que estão aí em Vitória não têm capacidade de processar o resíduo oriundo de uma coleta que não é obrigatória. Ela é facultativa, no entanto, as associações não conseguem dar vazão. Imagina quando for obrigatório e a cidade inteira. Olha o quanto de recursos que nós estamos deixando desperdiçar por falta de uma implantação de uma coleta seletiva em Vitória e o aproveitamento dos resíduos sólidos recicláveis, que tem um valor comercial médio no mercado todo de 50 centavos o quilo. Se eu fizer uma conta rápida, vereador Bolau, nós geramos 10 mil toneladas por mês em Vitória. Se conseguíssemos reciclar 20% disso, são 2 mil toneladas. 2 mil toneladas, vezes 50 centavos, é R$1 milhão por mês de receita que está sendo negligenciada. No mínimo. Uma boa performance, podemos chegar até 40%. Então, nós precisamos, de fato, dar atenção, tirar do papel, o resíduo de pescado ainda não foi reciclado, o projeto do óleo, o óleo do bem, que tanto beneficia. Eu vi uma entidade agora, há pouco tempo, agora me fugiu, mas uma entidade que está soltando fogos aí, que estão reciclando o óleo de cozinha, transformando em sabão, coisa que a gente já faz aqui há 4 anos, já propusemos aqui, várias escolas. Quer dizer, são coisas simples, que a biomarca lá faz com propriedade, pega esse óleo de cozinha, transforma em biodiesel, transforma em sabão, detergente, etc. Tudo isso se perdendo. Então, nós precisamos realmente cobrar o resultado. Nós somos vereadores, nosso papel aqui é cobrar. Tá? Nosso papel não é executar, nós não estamos aqui para executar. Executar, o executivo tem que executar, nós temos que cobrar. Temos feito isso com muita educação, com muito respeito, mas, como foi dito aqui agora há pouco, acho que foi o vereador, que temos 2 anos ainda. Esperamos que o resultado apareça de uma forma mais visível para que a gente possa, de fato, entregar à população o voto de confiança que ela depositou no atual executivo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Serjão. Encerrada a ordem dos vereadores inscritos, nós vamos iniciar a ordem do dia. Então, nós vamos fazer a recomposição de quórum.
Presidente, eu quero discutir a primeira matéria, tá? É porque é um projeto de Vossa Excelência, eu quero defendê-lo. Ok, presidente. Do veto total do projeto de lei. Ok, vereadores. Isso é coisa que eu anoto. Pelo amor de Deus, rapaz, um negócio bagunçado assim. Mas... Vereador Serjão. Pô, tem agora conferência. Ok, havendo quórum, nós vamos abrir a ordem do dia. Do veto total ao projeto de lei número 18/2013, contido no processo número 507/2013, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que institui a obrigatoriedade da reserva de vaga de veículo automotor e da outras providências. Comissão de Justiça é pela manutenção do veto total. Matéria em discussão, vereador Luiz Emanuel. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, assistentes das galerias, bom, eu quero continuar fazendo uma reflexão que está sendo posta no dia de hoje aqui nessa casa, porque definitivamente a gente transita no espaço de poder, vereador Namichek, cada qual do seu jeito, né? Cada qual com as suas particularidades. Uns são mais incisivos, os outros são mais contidos, os outros são mais educados, outros menos educados. Todos têm que ser respeitados porque são legítimos representantes dos interesses populares. Eu, depois de um longo tempo, voltei a conversar com a Prefeitura Municipal de Vitória, com seus organismos de execução. Tenho conversado, hoje conversei com o secretário de Obras, amanhã vou conversar com o secretário Fernando Rocha, conversei com o secretário Wallace Valente, conversei com a secretária Lenise, conversei com o secretário de Finanças, conversei com a secretária de Educação, estou conversando com todos os secretários que eu posso. Para quê, vereador Rogerinho? Para discutir republicanamente as demandas represadas que esse vereador tem na prefeitura. O que está represado? O que está represado são os interesses da cidade que eu represento. Eu não sou o Fiscaliza Vitória, eu sou o vereador Luiz Emanuel. Eu sou o vereador Luiz Emanuel. E eu jamais abdicarei dessa tarefa, ainda que alguns equipamentos que se fazem presente tentem me mostrar que eu não sou o que sou. Eu sou o vereador Luiz Emanuel. Então, assim como o vereador Bolão, o vereador Reinaldo Bolão, eu estive ontem lá no Alto Santa Marta, do lado da Unidade de Saúde, para ver lá uma praça que não sai do papel. Tem lá uma obra que ficou iniciada no final de 2012, compromete ser entregue no final de 2013 e agora foi prometida para o final de 2015, pelo secretário Zacarias Carrareto, de Obras. Sabe por quê? Porque dizem que a empresa entrou em concordata. Mas está lá, lixo a céu aberto que não acaba mais, e eu, como vereador da cidade de Vitória, vou lá dizer o seguinte: olha, esse lixo não pode continuar aqui. Eu vou sugerir mais uma vez aqui aos vereadores, principalmente aqueles que têm mais contato com a prefeitura, que eu acho até que tem as informações mais privilegiadas assim, não tem nenhuma dificuldade nisso. É só ver como é que as pessoas se antecipam nas redes sociais a tudo que acontece nessa cidade. Tem informações que chegam nos piscar de olhos para alguns vereadores. Eu vejo o tempo todo, eu acompanho. Para os outros é mais difícil. Eu vou lá na Santa Clara, por exemplo, lá no centro de Vitória, onde eu tenho uma assessora que é líder comunitário lá há 40 anos, e tem dificuldade, vereador Tonelli, de botar 4 lâmpadas naquele bairro. Mas tem vereador articulando a reunião porque quer discutir agora as demandas da comunidade. Nunca botou o pé lá em cima para discutir com liderança nenhuma. Nenhuma. Mas como sabe que eu estou tentando negociar o resultado para a comunidade, agora resolveu se inserir porque quer capitalizar aquilo que nunca fez. Engraçado isso. E eu vou ficar assistindo isso aqui, fazendo papel de pateta, como se nada estivesse acontecendo? Ora, isso aqui não é lugar dos idiotas. Ninguém ganha eleição porque é idiota, muito pelo contrário. Você pode até dar um tempo para que as pessoas procurem raciocinar e perceber que não é assim que se faz política. Eu aprendi pelo vereador Dona Loureiro que política a gente faz ciscando para dentro, agregando, atraindo as pessoas de maneira generosa, procurando ser um pouco mais solícito e menos oportunista. O sujeito faz cara de bonitinho para você o tempo inteiro e, no final das contas, te dá a volta com a maior facilidade do mundo. Lá em Santa Marta, por exemplo, está lá. Está no meu Facebook aí.
Fiz uma foto e coloquei lá. Lixão de todo tamanho. A prefeitura recolhe quase todos os dias, vereador Namichek. Não é por falta dos serviços da prefeitura, é por falta da ação fiscalizadora da prefeitura de Vitória. Porque se tem lei, há pouco tempo atrás o vereador estava fazendo uma festa com a lei que ia punir quem jogasse lixo na cidade. Qual foi a punição até hoje que deram a quem jogou uma guimba de cigarro em Vitória? Ou a quem coloca lixo na cidade todos os dias? Será que não sabem ter os pontos viciados de lixo, não? Manda para lá um fiscal da prefeitura, flagra o sujeito jogando lixo, tira a foto e pune, pomba. Ou está com medo de punir? Ou tudo aqui vira só um festejo na mídia? Porque fazer marketing é fácil, pô. Fazer marketing é fácil, eu também sei fazer. Eu só não tenho o espaço reservado que alguns têm na imprensa. Eu ainda não entendi por que não, mas um dia eu descubro. A gente procura o tempo inteiro fazer por onde merecer o crédito por conta da ação política que você faz endereçada ao interesse público. Aqui o interesse tem que ser público. O que aconteceu, por exemplo, hoje, a matéria que foi vinculada por conta que nós fizemos ontem, o interesse é público. Nós discutimos aqui um requerimento de informações à prefeitura para desmembrar a uma discussão que está por volta da obra da Petrobras, e a tribuna, de maneira absolutamente correta, mais uma vez, mostrou a sua imagem cidadã, direcionada ao interesse público, mostrou a matéria. Mas não é sempre assim que acontece. Então, o que eu estou chamando a atenção é que, de verdade, a prefeitura de Vitória precisa dar mais atenção a essa casa. Vereador Namichek, estamos chegando ao final do ano, a gente se coloca o tempo inteiro à disposição para estar discutindo, para negociar, para aproximação daquilo que interessa, de maneira republicana às pessoas. Não é para ser amigo de prefeito, nem para ser amigo de secretário, não, é para ser amigo da cidade. Amigo da cidade. Eu chamei a atenção porque lá em Camburi, eu quero encerrar, presidente, me permita mais 30 segundos, lá em Camburi estão fazendo uma obra belíssima, importantíssima. A obra que foi feita pela Secretaria de Obras, lá, vereador Namichek, de extensão, de continuação da ciclovia de Camburi, passando pela ponte Camburi, adentrando a Praia do Canto, é uma excelente obra. Só faltou uma coisa. Antes faltava proteção a quem caminha. Hoje falta proteção a quem caminha e quem anda de bicicleta. Não tem um guarda-reio ali. Eu estou pedindo isso desde fevereiro do ano passado. Eu sei. Vossa Excelência já me disse isso aqui. Tudo que eu peço, Vossa Excelência pede também. Eu sei como é que é isso. vereador. Mas está lá, vereador, no Barcelona, queremos lá inaugurar aquilo lá. Está faltando um guarda-reio, vereador Luizinho, sabe por quê? Porque os carros, os automóveis passam ali, na maior 99% das vezes não tem fiscalização nenhuma. E mesmo que tenha, vai chegar uma madrugada, onde as pessoas agora resolveram andar de bicicleta de madrugada, e é bom que seja assim, vereador Namichek, mas está faltando proteção. Já morreram, que eu me recordo, historicamente, nos últimos acontecimentos, 2 pessoas morreram naquela curva já. Uma morreu de moto, que foi varar no meio das pedras, e outra morreu de carro. Ok, vereador. Até que aconteça a terceira moda, vamos esperar botar um guarda-reio. Eu conversei com o secretário de obras hoje, disse assim, não tem dinheiro. Para fazer um guarda-reio em Vitória? Ok, vereador. Para fazer um guarda-reio em Vitória, precisa ter. Encontrei agora há pouco o secretário Zé Eduardo, disse assim, olha, Vossa Senhoria tem a obrigação de fazer aquele guarda-reio. Porque se acontecer algum desastre naquela curva, não foi por falta de aviso. Vai cair nas costas da prefeitura. Então, assim, já que demora muito, tem a sensação que eu tenho às vezes, que nós estamos sendo empurrados. Vereador, por favor, Vossa Excelência não precisa ser tão incisivo. Eu vou concluir na hora que eu resolver reconcluir. Vou descumprir o regimento agora. Então, não é possível que a prefeitura precise de tanto tempo para resolver coisas tão pequenas. E aquilo ali é uma situação emergencial. Nós vamos ter problema e eu espero que não tenha, mas tomara que a prefeitura faça aquilo que tem que ser feito. É um guarda-reio, vereador Sérgio, que pega do final da ponte Camburi até o início do Pia da Iemanjá, que ali dá, no máximo, 200 metros. Ok, vereador. Obrigado, vereador Luiz Emanuel. Próximo vereador Davi Ismael. Com o tempo de 5 minutos, logo após o vereador Sérgio. Senhor presidente, me inscrevi para discutir a matéria, mas poderia ser para apresentação de questão de ordem. Ontem, a gente teve uma divergência muito grande com relação a quem era o presidente. E ela foi interrompida o debate, ou seja, não chegamos a uma definição final sobre quem era o presidente, quem é o presidente. Tive a oportunidade, no dia de hoje, de conversar com o procurador-geral ao telefone da Câmara, doutor Marcelo. Um entendimento ao telefone que ele encaminhará por escrito, assim que eu enviar para lá e provocar, solicitando também, é que a viagem em representação constitui impedimento físico e que, por isso, o presidente sou eu.
E sigo além, agradecendo minha assessoria. Sullivan. O entendimento é o seguinte: por não poder expedir comandos de sessão e controle sobre a Câmara, devido à impossibilidade de comparecimento físico, aí tem um princípio do direito, vereador Nami Schecker, que fala que é o princípio da identidade física do gestor, do administrador. Ele precisa estar presente, sempre precisa ter alguém presente. Assume o vice-presidente. Nesse sentido, considerando o mesmo artigo, atende que, por analogia, eu tinha as prerrogativas de presidente. Continuo tendo, segundo o meu entendimento da Câmara. Eu não fiz essa pauta. Aí cria um embrólio todo de novo. Eu não reconheço essa pauta como um resultado de produto do meu trabalho. Então, assim, eu não sei. Talvez o melhor entendimento, para evitar a anulação, é o encerramento da sessão. Eu acho que é o mais equilibrado. Evita o embaraço todo de questionar a nulidade, de questionar isso, porque não reconheço. É o presidente interino. Conte comigo, Excelência. Reconhecendo a não legitimidade de quem a produziu. Não reconheço. Então, submeto à presidência exercida pela condução dos trabalhos ao vereador Rogerinho para que consulte o plenário. Eu não sei se precisa, se basta um acordo coletivo nosso, talvez dispense novo acirramento, para que no clima mais ameno, certamente na próxima terça... Na linha de raciocínio de Vossa Excelência, eu vejo que não tem nenhum procurador aqui. Não, e o presidente da casa, ele está ausente da cidade. Ele não está ausente da sessão, ele está ausente da cidade. Então, no entendimento desse vereador... Excelência. Mas ele está ausente da cidade, vereador Nami. Vereador Mas Nami, está em representação. ele está representando ausente da cidade. a Câmara Do jeito que fora. Vossa Excelência fala, parece que ele foi passear. Não, mas foi. está ausente da cidade, vereador Nami. Sim. Ele não está numa reunião Tá ali em Brasília. no centro da cidade. Ele está ausente da cidade. Então, na linha de raciocínio do vereador Davi Ismael, ele é o vice-presidente, então ele representa essa casa. Tanto é que o nome do vereador Fabrício, presidente dessa casa, Fabrício Gandini, não está vermelho. Ele não faltou. Ele está em representação. Mas a representação implica em impossibilidade física de estar na Câmara, não na sessão, de exercer a função de administrador do espaço Câmara. Respeitando a condução complicada que foi, optei por não ir ao 8º andar, optei por uma série de coisas. E vereador Davi, só um minuto, vereador Marcelão. A proposta de Vossa Excelência em função dessa dúvida aí, é o quê? De suspender a sessão? Não, de encerrá-la. Encerrar a sessão? Encerrar a sessão. Eu gostaria, então, em função da proposta do vereador Davi, vereador presidente Rogerinho, que Vossa Excelência colocasse para o plenário. Okay. Era o que eu Senhor tinha presidente. a dizer. Deixa ele encerrar a fala dele. Eu quero encaminhar a matéria. Vereador Luiz Emanuel. Só um minuto, vereador Luiz Emanuel, só um minuto. Vereador Sergião, está em discussão e Vossa Excelência tinha pedido a fala. Vossa Excelência vai fazer a discussão? Vereador Luiz Emanuel, nós estamos ainda em discussão, ok? Vereador Sandro, próximo a discutir, Sim. ok? Vereador Nami, eu tinha perguntado a você está onde? Meu Deus. Vereador Sergião, com tempo de 5 Eu minutos. tive o tempo de fala hoje, mas ele foi suficiente para eu transmitir algumas informações que eu gostaria. Mas eu queria abrir um parênteses para dizer que concordo com a explanação do vereador Davi. Acho que, diante da dúvida e diante da ausência... Não, já houve um parecer do procurador ontem dizendo que o vereador Davi, que era o presidente de fato, então acho que temos que seguir nessa linha para evitar problemas futuros. Mas, vereador Nami Schecker, Vossa Excelência, na fala aqui me antecedeu, disse que ia propor que
apoia a propositura do deputado Roberto Carlos de substituir o feriado do dia da colonização do solo espírito-santense, que é do dia 23 de maio, que, segundo Vossa Excelência, foi feito pelos europeus, falou num tom pejorativo, entendeu? Que é racismo também, discriminação racial, pelo Dia da Consciência Negra. Eu acabei de assinar um documento para o vereador Vinícius me trouxe, que todos os vereadores estão assinando, em apoio à colônia italiana aqui. Nós somos frutos, vereador, inclusive Vossa Excelência, da uma grande mistura de raças. E não devemos ter nenhum tipo, nem contra europeus, nem contra negros, nem contra ninguém. Então, eu acho que, até como defensor e representante do setor produtivo nessa casa, eu acho que nós temos que acabar com o feriado. Tem muito feriado no nosso calendário. Nós temos que poder botar a data lá, mas que não seja feriado. Chega de tanto feriado. Feriado só traz prejuízo para a nação. Entendeu? Nós temos que instituir o dia, ótimo. Mas não precisa ter feriado, não, meu amigo. Chega de feriado. Quero trabalhar. Pode ser uma partezinha? Pois não. Não foi no sentido étnico que eu falei europeu. É porque há muita gente fala que a presença do colonizador, na verdade, foi uma conquista, foi uma guerra de conquista, um genocídio contra os índios, etc, etc. Então tem essa ideia, essa versão de que essa data não é uma data propriamente para ser comemorada, porque Vitória tem o dia de Vitória, 8 de setembro. Vila Velha tem o dia de Vila Velha, 23 de maio. Tá bom, 23 de maio é lá em Vila Velha, aniversário da cidade. Não precisa feriado. Cariacica não é feriado, ninguém, Serra não é. Por que Vitória guarda esse feriado? Não tem que ter feriado, não. Nós temos que fazer tudo no final de semana para não dar prejuízo para a nossa economia, que já vem sendo muito prejudicada com tantos feriados. Mas, enfim, eu queria também fazer uma observação sobre a fala do secretário de Fazenda que teve hoje aqui, a respeito dos planos inclinados, até para esclarecimento de Vossa Excelência, vereador Nami. Eu acompanhei desde o início desse processo, inclusive fui ao Rio de Janeiro, conhecer os planos inclinados lá, em função de quê? Porque a justificativa é que o juro da dívida é alto, o juro do dinheiro, o dinheiro do PAC 2, BNDES, é um juro ínfimo, discordo. Segundo, que vai atender poucas pessoas, tal. Vereador Namichek, são 2.300 pessoas, mais ou menos o número de pessoas que fizeram que o senhor viesse aqui para essa casa. O senhor teve mais ou menos esse tanto de voto, tá certo? Então, eu quero que esse camarada vá lá para aquele, por exemplo, Morro do Moscoso, onde o único acesso são as escadarias, 700 degraus. Quando ele comprar uma carne, a quantidade de carne engradada, para fazer um churrasco na casa dele em cima, ele tem que levar nas costas, entendeu? Pega o idoso, pega o deficiente, pega um obeso. O cara está ilhado lá em cima, porque ele só tem... levar uma copa, o bujão de gás lá. Ele só tem... Vai fazer uma reforma na sua casa, vai levar areia, cimento, lajota, vergalhão lá para cima. É mais cara a reforma lá do que embaixo. Então, isso é desumano. Nós temos que ter acessibilidade. Acessibilidade não é só para a pessoa deficiente, não. É para o morador que tem perto também, mas que mora num lugar que não tem rua, não tem nada, ele só tem que subir pela escada. Vereador Sanjão. Nós temos que proporcionar a esse cidadão. Eu visitei o Morro Dona Marta, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Eu fui com o pessoal do Aldebest que fez a obra. A obra custou 5 milhões de reais. O que é 5 milhões de reais no universo de um orçamento de 1,5 bilhão, um superávit que mostrou ali, só de agosto, agora de 200 milhões. Entendeu? Então, 5 milhões para mudar a vida de 2.300 pessoas, na hora que você fala isso com as pessoas, os olhos das pessoas brilham, certo? Então, eu acho uma indecência, uma total falta de discernimento, trabalhar contra um equipamento desse. Manutenção do elevador, eu não sei se o elevador aqui da Câmara, que pré-histórico, mas o elevador normal, a manutenção é mínima. São 2 trilhos, aquilo é engrenagem, um cabo de aço puxando, entendeu? Então, nós precisamos repensar isso e rever
para a gente levar a acessibilidade, não só aquele, estou dando exemplo, porque lá eu conheço, eu vou lá muito, mas a todos os casos semelhantes à Vitória, em que as pessoas não conseguem chegar nem de carro, nem de bicicleta, nem de nada, só a pé em cima de uma escada. Então, eu queria marcar a posição em relação a isso, que essa é uma luta, que se o prefeito, nós estamos pedindo ao prefeito, desde o início do primeiro dia dele aqui, inclusive fui lá levar o processo na mão dele, está aprovado em Brasília, PAC 2, e, no entanto, para a nossa surpresa negativa, o projeto não foi acolhido pela atual administração. Obrigado, vereador. Presidente. Vereador Sandro Parrinho, próximo orador. Vereador, próximo a discutir, vereador Marcelão. Só lembrando o vereador Serjão, veio para cá, para essa casa, com regime de urgência, esse projeto, vereador. Foi votado aqui, um valor de 80 milhões liberado já do governo federal, liberado, a verba liberada. Ele está dando a parte a quem? Tá fazendo e aí, o governo disse que esse projeto é inviável. Isso é um absurdo. Ok, vereador. Parabéns pela sua exclamação, vereador Serjão. Vereador Sandro Parrinho. Eu não sei por causa de quê, vereador, só encerrando, porque quando eu peço pela ordem, até isso, o vereador Nando Michel quer barrar aqui nessa casa, quando se fala do governo. Pelo amor de Deus, vereador, isso é vergonhoso. Me escreve aí, vereador. Sandro Parrinho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de voltar aqui ao assunto iniciado pelo vereador Davi Ismael, com relação a ele ser ou não o presidente da casa, na ausência do presidente vereador Fabrício Grandini. Nosso entendimento é que o vereador realmente assume a presidência. Mas ontem eu não tive a oportunidade de discutir as questões relacionadas à pauta, né, que o vereador Davi, né, fez para a sessão de ontem. E, assim, o nosso entendimento, vereador Davi, é que Vossa Excelência poderia, sim, fazer a pauta da sessão, certo? Vossa Excelência poderia fazer a pauta, colocar os projetos que Vossa Excelência achassem convenientes, mas deixando os vetos que já estavam na pauta na sessão anterior. Esse é o nosso entendimento. Mas os vetos estavam na pauta feita por mim ou por ele? Foi feita pelo vereador Fabrício. Não, o nosso entendimento é que os vetos, eles teriam que continuar na pauta para a próxima sessão. Até porque, aqui no artigo 270 do Regimento Interno, ele fala o seguinte: esgotado sem deliberação o prazo de 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata. Foi feito, né? Sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Então, o nosso entendimento, só para esclarecer essa questão, a gente entende que Vossa Excelência poderia mexer nas demais proposições, nos demais projetos, colocar outros projetos, desde que fosse colocado, mantido os vetos que já estavam em pauta. Então, eu só gostaria de... Então, vereador Sandro Parrinho, me permita, só para me ajudar na reflexão, eu estou tentando amadurecer. Aquilo que foi feito e deixado pelo vereador presidente Fabrício Grandini, o vereador Davi Ismael não agiu de forma correta ao retirar os vetos da pauta. É isso, definitivamente. No nosso entendimento, sim. Os vetos deveriam continuar na pauta. Mantidos. No nosso entendimento, sim. Poderia até mudar. Poderia mudar os outros. Mas o veto, ele faz o sobrestamento das demais proposições, até a votação. Como um erro não justifica o outro, o que Vossa Excelência acha do fato de que a pauta de hoje não foi montada pelo presidente em exercício, Davi Ismael?
A pauta de hoje foi uma pauta montada que não por quem está na presidência. Bom, aí... É o que está me dizendo. Mas os vetos que estão na pauta de hoje são os mesmos vetos, não são? Os mesmos vetos da sessão anterior que estava sendo presidida pelo presidente Fabrício Gandini. Aí eu não sei. Ok. Mas se também não estiver, está errado. Então esse é o nosso entendimento. Esse aqui é o problema. Não era os vetos, não. Não é o quê? Não eram os vetos, não. São outros vetos. Esse aqui é outro veto. São outros? Então pior do que eu pensava. Eu quero algum vereador para discutir? Não havendo, vereador para encaminhar, vereador Luiz Emanuel. Presidente, senhores vereadores, eu quero só ajudar na reflexão e tentar entender definitivamente tudo isso. Então vamos voltar e fazer uma retrospectiva desses fatos. A pauta feita e deixada pronta pelo presidente da Casa, vereador Fabrício Gandini, ela foi, de maneira regimental, modificada de maneira incorreta pelo vereador presidente Davi Ismael. E toda aquela discussão que foi feita ontem no plenário, que culminou até como tem acontecido aqui, invariavelmente, eu não vejo também muita dificuldade nisso, desde que a gente não vá à via de fato, mas ficou bem áspero o final do debate, e eu não concordei também com o fato de que o vereador Davi Ismael, em presidência do exercício, não pudesse fazer a modificação que ele entendia. Ainda que agora o vereador Sandro Paim esclareça que os vetos não poderiam ser mexidos. Até aí tudo bem, quer dizer, tudo bem, entre aspas, né? Terminou. Nós voltamos para a sessão hoje com a nova ordem do dia agora, pelo que eu fiquei sabendo, que foi orientada a ser formulada por telefone, pelo presidente Fabrício Gandini. Ou seja, não é verdade, Laura? Então tem alguma coisa errada de novo. Quer dizer, quem montou a pauta não foi o presidente em exercício Davi Ismael, pelo que ele me disse, eu acredito nele. E deveria ter sido. Mas olha só que imbróglio que nós estamos metidos do ponto de vista regimental. Só nós estamos aqui de maneira assintosa, pegando o regimento da casa e rasgando e jogando fora. Isso é um negócio desastroso para essa casa. Não podemos deixar isso acontecer. Estou chamando a atenção isso aqui. Não tinha nada a ver, fora de um ambiente parlamentar que é esse aqui, a discussão não tem que transcender essa casa, não tem nada a ver com o executivo, tem a ver com a relação entre nós, vereadores, e o poder parlamentar. Eu não quero deixar de repetir, vereador Wanderson Marinho, que o regimento interno foi motivo de festejo para essa casa. Nós gastamos dinheiro para fazer esse regimento interno ser modificado. Foi um ano praticamente, com presidência, com comissão montada, e virou, na verdade, uma encomenda que parecia que a sociedade estava ávida para receber esse novo regimento interno. Era a sensação que eu tinha que nós tínhamos que reformar o regimento, porque senão a cidade ia perecer. E entregamos à cidade o regimento. E agora a gente simplesmente o avilta, quando mais... Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que o regimento é aviltado. E nós discutimos isso aqui na presença do presidente Gandini, dizendo o seguinte: cadê o cumprimento do artigo do regimental que prevê a entrega da pauta no sistema da Câmara 24 horas antes da sessão? Não tem desculpa. O presidente chegou a dizer aqui que ele não concordava com esse artigo. Mas não tem que concordar nada não, hein? Quem disse que ele tem que concordar? Ele tem que aceitar o que está no regimento. Ainda que ele tivesse sido voto ventilado, não precisava nem ter ventilado a posição particular dele em relação a isso. Então, assim, nós precisamos reorganizar essa relação, porque senão daqui a pouco nós vamos ser... Daqui a pouco vem alguém para poder cobrir esse parlamento por um novo manto que não seja o nosso. Perder a nossa função legislativa, porque se nós não somos capazes de nos colocar à disposição do regimento... E aí, presidente, eu queria terminar dizendo a Vossa Excelência o seguinte: olha, com todo respeito, eu acho que nós precisamos começar a cobrar decoro nessa casa. Não é a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, decoro. Concordo plenamente. Decoro parlamentar. O vereador não pode entrar em plenário sem gravata, paletó, por exemplo. Muito menos arrancar paletó, gravata e jogar para cima, como se isso aqui fosse uma casa qualquer. Não é. Isso é ritual do parlamento, em qualquer lugar do planeta. As coisas não podem ser. Isso aqui não é casa de ninguém, isso aqui é casa da população de Vitória, pois não. Interromper as pessoas na hora que elas estão falando, por exemplo. É porque, na verdade, os erros vão sendo cometidos no efeito cascata, vereador Vinícius Simões. Ameaçar o vereador no meio da sessão. Tudo errado, tudo errado. Mas eu estou dizendo o seguinte: os erros vão sendo cometidos, por isso que eu estou chamando a atenção.
Nós estamos vivendo um momento que nós estamos atropelando o regimento todos os dias, daqui a pouco não vai ficar incontrolável esse negócio. E é bom que o vereador Namichek, nosso próximo presidente, tenha preocupação com isso. Eu vou lhe dar um conselho, vereador. Conselho não, desculpe, pelo amor de Deus, não precisa de conselho. Uma sugestão política. Não deixe de conversar com os vereadores. Reúna colégio de líderes. Os partidos estão montados aqui dentro para isso. Precisa ter uma agenda da presença da Câmara com os vereadores. Eu nunca fui chamado para uma agenda coletiva desses vereadores na sala da presidência. Nunca. Em 2 anos de mandato do vereador Fabrício Gandini. Ele esqueceu que ele é presidente de uma Câmara de vereadores. Esse poder é partilhado. Ele não é de ninguém exclusivamente. Então, Vossa Excelência que vai assumir com voto unanimidade dos vereadores aqui dentro, vereador Namichek. Eu espero que Vossa Excelência tenha esse zelo, esse cuidado nessa relação, porque esse patrimônio aqui é popular, não é especificamente de ninguém. Ok, vereador. Obrigado, vereador Luiz Emanuel. Eu recebi aqui uma sugestão, eu gostaria de passar para os vereadores. O vereador Davi pediu uma questão de ordem, né? Então nós vamos fazer uma recomposição de quórum, vereadores. Ok? Vamos fazer a recomposição de quórum e dessa forma a gente resolve essa questão. Tem um projeto que foi discutido, foi encaminhado agora pelo vereador Luiz Emanuel e está em fase de votação, senhor presidente. É justamente então, essa questão. Colocar o projeto em votação e depois a questão de ordem do vereador fazer a votação. Fala no microfone, vereador. Fala no microfone, vereador Luiz Emanuel. Tem que votar para a lei. Ok, vamos fazer recomposição de quórum para a votação. Ok? vereador. E aí a questão colocada pelo vereador Davi Ismael cabe a vereador. Se tiver que cancelar essa votação, cancelar a sessão. Senhor presidente, pela ordem. Vereador. Eu gostaria de saber se esse projeto, se esse veto ao projeto de Vossa Excelência, se ele já estava na pauta, na sessão, quando de quinta-feira passada. Não estava, vereador, porque na sessão de terça-feira nós votamos os vetos. Não, votamos não. Terça-feira dessa semana? Foi o nosso embrólio acerca da convocação. Na quinta-feira. Ok. Então não tem essa informação. Tem informação? Pela ordem. Porque não pode, pelo que foi. Ok, vereador, pelo que consta no regimento. Informação. Qual é a dúvida de Vossa Excelência? A dúvida é a seguinte: pelo que consta no regimento interno, a pauta tem que ser aquela, os vetos têm que ter prioridade, do jeito que eles entraram. Nós não podemos mudar veto aqui. A assessoria está dizendo aqui que mas a prioridade... qual o presidente que no caso, Fabrício Gandini, foi que fez pela ordem, presidente. A pauta. O que está sendo passado, estou repassando para vocês, vereadores. Eu vou assumir publicamente aqui o meu papel, eu não vou votar. Okay. Vou me ausentar dessa sessão, porque eu não estou me sentindo absolutamente à vontade, depois desse imbróglio todo, para votar numa pauta que eu discuto. A única coisa que eu reconheço é a confusão que foi feita em torno disso. Então, eu não vou votar. Senhor presidente, eu queria sugerir a mesa, vereador Reinaldo Bolão, do vereador Luiz Emanuel, que não tem segurança para votar a pauta, eu queria sugerir a Vossa Excelência que suspendesse a sessão por 5 minutos, pegasse um parecer da Procuradoria, eu acho que o procurador está na casa, para dar segurança a esses vereadores de votar ou não. Pela ordem. Eu queria sugerir isso a Vossa Excelência. Ok, nós vamos fazer a recomposição de quórum, aí sim a gente vai acatar Vossa Excelência. Vereador Vinícius. Ok? Então nós vamos fazer a recomposição de quórum, e aí sim, havendo quórum, nós vamos parar por 5 minutos. Ok, se tiver quórum. Algum outro vereador gostaria de... Pela ordem, senhor presidente. Nós estamos em verificação de quórum. Nenhum outro vereador? Então já 5 presentes.
não havendo quórum regimental para sustentação da presente sessão, por constar na pauta o veto requer quórum qualificado de 8 presentes, assim sendo, a presidência encerra a sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se na próxima terça-feira, dia 2/12, às 16 horas. Está encerrado. Senhor presidente, pela ordem, antes de Vossa Excelência encerrar a sessão... Nós vamos estar encerrando a eu sessão. quero registrar... Vereador Vinícius Simões pediu... Ok, Vossa Excelência, antes de encerrar a presente sessão, que ficasse registrado que essa é a última sessão do nosso vereador Sandro Parrini. Gostaria que Vossa Excelência registrasse. Bem lembrado. Queremos pedir aí o registro, determinar o registro, feito pelo vereador Reinaldo Bolão, e já agradecendo o vereador Sandro pelo serviço prestado ao município. Vereador Sandro Parrini, uma grande liderança de Tararé, verdade. Germar da Penha, fazer parceria, PHS. Vossa Excelência vai ter uma breve volta para essa casa, viu? Tá certo. Que venha para essa casa. Senhor presidente, só para encerrar, eu gostaria assim de ratificar o que eu falei na sessão de ontem, agradecendo o carinho de todos os vereadores aqui dessa casa, da vereadora Neuzinha, dos funcionários, dos servidores, e dizer assim, da minha felicidade e da minha alegria nessa passagem aqui por esses dias. Então, muito obrigado a todos vocês aí pelo carinho. Obrigado, Vossa Excelência, vereador. Está encerrada a sessão.